É sabido, né? A gente tem discutido muito, tem falado muito que nós estamos vivenciando a Revolução 4.0, ou que nada mais é do que a quarta Revolução Industrial, né? Então a gente até diz, né, que as outras três revoluções industriais nós ficamos sabendo depois que ela aconteceu, então pelos estudiosos, economistas, historiadores, mas essa quarta Revolução Industrial, nós estamos vivenciando essa quarta Revolução Industrial, que nada mais é do que um avanço da automação e que nada mais é do que a utilização de objetos físicos conectados a sistemas. Então, a gente trabalha muito, né, fala muito das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, a parte de automação, a parte de robôs autônomos, a parte do IoT, que nada mais é que o IoT, a internet das coisas, né? Então a gente diz a internet, o que é uma internet das coisas, o que é um IoT? É um objeto físico conectado à internet. Então hoje eu tenho um celular que está conectado à internet, eu tenho um televisor que está conectado à internet, eu tenho um carro que está conectado à internet, eu tenho cidades inteiras, smart cities conectadas à internet. Então a gente tem essa grande diversidade de tecnologias que já estão disponíveis para a sociedade e que logicamente isso impacta nos meios de produção. Pela nossa estrutura produtiva, a gente ainda trabalha com cadeias produtivas ainda de produtos que a gente pode considerar produtos básicos, mas a gente já vivencia uma série dessas tecnologias que estão sendo utilizadas no processo produtivo e no processo produtivo industrial, tá? Eu posso pegar inicialmente como exemplo o setor da construção civil. Hoje no setor da construção civil a gente utiliza uma tecnologia que é o BIM, né, que nada mais é do que a gente criar modelagens de uma construção e que isso gera uma série de ganhos para o processo como um todo. Então hoje, se você for num grande empreendimento e quiser entender o empreendimento, não se precisa mais ter uma maquete, não se precisa mais ter objetos físicos. Você entra no seu celular, você faz a partir da realidade aumentada, você visita o que seria o seu apartamento em 3D, você vai com um arquiteto, você faz uma adequação, você faz uma forma de mobiliar o seu espaço sem ele efetivamente existir. Tá? Então o BIM, a gente cria uma modelagem do processo de construção, desde antes do projeto até acompanhando todo o ciclo de vida do projeto até a finalização, e ele é extremamente importante, porque primeiro você diminui os riscos, eu posso simular uma série de situações, eu tenho maior gestão e controle daquilo que está sendo feito aí nas construtoras, a gente tem um aumento da produtividade, porque eu consigo entender melhor as etapas do processo de construção, e além disso, né, redução de custos, tá? Porque eu consigo simular alguns riscos que eu posso ter dentro desse processo. E ainda nesse tocante, né, quando a gente fala muito de redução de custos, por exemplo, quando a gente fala de redução de custos, está muito hoje atrelado a utilizar melhores materiais, no caso da construção, como também aproveitar melhor aqueles materiais, né, reduzindo o retrabalho, reduzindo desperdícios. E hoje a gente tem aí também uma série, o Brasil hoje é uma série de situações, como, por exemplo, a certificação verde de construções. O Brasil hoje é o 5º país que mais tem certificações nessa área. Então, o que quer dizer essa certificação verde, que está muito relacionada aí à própria Green Economy? O que isso tem a ver? É a gente criar formas mais sustentáveis de construir, tá? Utilizando melhor os recursos, utilizando melhor a matéria-prima, diminuindo o desperdício, diminuindo a utilização da água nesse processo produtivo. Então tudo isso a gente tem um grande avanço, que é a partir da gente utilizar as tecnologias disponíveis para que eu consiga fisicamente entregar algo melhor, mais seguro e com um custo menor, né? Que é o que a gente vê muito aí com essas novas tecnologias que a gente tem disponíveis, né? Um outro setor que a gente sempre fala, que aí para nós, aí, quando a gente pensa em indústria 4.0, ele para nós aqui no estado do Pará, ele é o carro-chefe, porque cada vez que você vai em uma planta produtiva no setor da mineração, você vê vários avanços, você vê uma série de situações da indústria 4.0 na prática. Então, por exemplo, quando você chega numa grande planta produtiva hoje mineral, você vai se deparar com uma série de veículos autônomos. Então, o que é um veículo autônomo? Ele não necessita de ter um condutor humano,
é um veículo que ele é conduzido remotamente por uma programação e por pessoas que estão ali gerenciando. E o que a gente tem de ganho nisso aí? Primeiro é que o ganho é relacionado à segurança. Então, o veículo autônomo ele tem todas as normas de segurança para evitar que se tenha acidente, para evitar que se tenha qualquer coisa que vai impactar no processo produtivo. Segundo, o próprio custo operacional, né? Então você tem ali a necessidade de manutenção, ela pode ser feita de maneira remota, como o veículo ele é utilizado da melhor maneira, você tem menos desgaste dos materiais e logicamente isso é mais sustentável, porque você vai ter que ter trocas periódicas menores, então isso traz uma série de ganhos também para as empresas e é um cenário que a gente vê hoje principalmente nas grandes áreas mineradoras aqui do estado, né? E o processo produtivo como um todo, né? Gerenciado remotamente, com mecanismos de segurança bem efetivos, e aí a gente consegue ver aí na prática essa aplicação da indústria 4.0, tá? E o que é interessante, né, quando a gente fala às vezes, e participando aí de reuniões, a gente fala, poxa, os veículos autônomos, eles vieram para ficar, principalmente em grandes empreendimentos, por tudo que eu coloquei. Poxa, mas a gente não está com a indústria 4.0, por tudo que está falando, acabando com empregos? Não, pelo contrário. O que a gente tem visto é que com a indústria 4.0 há uma substituição natural de trabalhos braçais e de trabalhos com alta periculosidade por trabalhos mais técnicos. Então, quando você pensa de uma máquina como essa, ela precisa de pessoas treinadas para fazer a manutenção, para fazer a atualização, para gerenciar todos esses softwares que são necessários. Então, o que nós temos hoje é uma modificação do perfil do mercado de trabalho. Então, não há hoje, o que é natural com a quarta revolução industrial, a gente tem menos a necessidade daquele trabalho braçal, daquele trabalhador, né, que vai executar tarefas mais duras, por pessoas que vão pensar, que vão trabalhar na manutenção, que vão trabalhar na proposição de novas tecnologias. Então a gente consegue ver muito claramente nesses ambientes e até no próprio mercado de trabalho uma modificação do perfil profissional. Hoje, se você for analisar, quando a gente vai ver os estudos, muitas das profissões que já estão sendo demandadas, a gente não tem aquela formação tradicional. Então, por exemplo, se você for buscar um analista de cibersegurança, por exemplo, ou um analista de banca de dados, você não vai ter, por exemplo, uma universidade hoje que vai ter alunos formados nessa área. Então, o que acontece muito é que está passando pelo que nós chamamos do reskilling, né? que é recapacitar esse colaborador. Então, o colaborador formado na área de tecnologia da informação, ou um engenheiro, ou um próprio economista, pessoas de todas as áreas, elas estão constantemente buscando essa requalificação para ele atender essa nova necessidade do mercado de trabalho. Isso em todas as áreas. Isso em todas as áreas. Então, assim, a gente trabalha muito, lógico, né? A pandemia foi algo que veio com um efeito devastador, econômico, na saúde, mas se tem alguma coisa que a gente pode tirar que facilitou ou que de certa forma abreviou, foi um processo de avanço tecnológico por base de várias plataformas. Então hoje a gente consegue trabalhar melhor de maneira remota, várias plataformas vieram para que a gente consiga aí executar as nossas atividades, não estando necessariamente presencialmente. Então, de certa forma, ela antecipou um pouco essas tecnologias. E, logicamente, a gente precisa hoje desse profissional formado nessas novas áreas para que a gente consiga aí, fazer com que esse processo ele seja feito de maneira mais natural, né? Então, assim, hoje, se você for pegar alguns setores estratégicos, né, como a parte, principalmente, a automação, hoje a gente tem no estado do Pará uma carência muito grande por profissionais na área de automação, que é aquele profissional que vai trabalhar ali programando, que vai trabalhar entendendo o funcionamento das máquinas. A gente tem uma carência. A gente tem uma carência de profissionais na área de TI também muito grande aqui no estado ainda, né? Embora a gente já tenha aí várias frentes de formação. E nós, né, aqui no nosso caso do Sistema Indústria, do Senai e do SESI, a gente tem sempre buscado a formação e o entendimento dessa necessidade do mercado de trabalho para que a gente consiga formar um profissional mais aderente a essa nova realidade.
Tá? Então aí eu estava conversando com a própria equipe, né, há pouco, chegaram aqui para nós agora no estado do Pará 11 laboratórios, que a gente chama de laboratórios que simulam o ambiente de uma indústria 4.0, um ambiente industrial. Então todas as unidades do Senai aqui no estado terão esses laboratórios que o aluno vai estar ali simulando um ambiente de uma indústria que já vai estar automatizada, uma indústria com uma série de normas de segurança. Então ele já simula um ambiente que ele vai estar encontrando quando ele estiver no mercado de trabalho, né? Então assim, a gente tem dialogado muito com o setor produtivo para que cada vez mais as nossas soluções, as nossas ofertas educacionais, elas estejam de acordo aí com essa necessidade. Além de todas essas situações que já foram colocadas, né, avanço hoje, vamos lá, conectividade, né, então nós estamos hoje aqui com 5G, então não tem indústria 4.0 sem uma boa conectividade. Como eu posso estar trabalhando com a indústria 4.0, como eu posso estar fazendo treinamentos relacionados à indústria 4.0, se eu não tenho uma boa capacidade de conectividade, se eu não tenho uma pessoa que ela está conectada com todas essas informações em tempo real, os processos produtivos mais seguros. Hoje você anda aí, né, eu faço várias viagens a minha ocupação às plantas produtivas e você vê a preocupação com a segurança e a gestão de risco como um todo. Então não é só aquela situação da fiscalização, mas uma situação de como eu estou gerindo o risco, e eu tenho uma série de plataformas e softwares que me permite trabalhar dessa forma com a gestão de riscos. Então assim, é uma série, né, de avanços que a gente pode colocar, um próprio tema que eu acho que a gente tem que discutir mais, e aí até proponho para vocês aí uma pauta futura relacionado à economia circular, relacionado à bioeconomia, né, o que a gente, né, a grosso modo, né, o Green Economy. Então, por que isso é muito importante? Porque hoje a riqueza do Estado, ela está acima da terra, né? Então, se a gente pensa no Pará, o Estado minerador, então com muita riqueza mineral, mas a gente tem um potencial de bioativos que ainda não foram descobertos, e quando a gente começa a trabalhar nessa linha, a gente pode ter aí um potencial de ganho de produtos com valores agregados, fármacos, de produtos cosméticos, que a gente já tem aí pela rica biodiversidade que a gente tem no estado e que a gente pode estar potencializando isso aí. Agora, lógico, né, isso perpassa por uma inovação, perpassa por desenvolvimento, perpassa por capacitação para que a gente consiga estar descobrindo produtos aí com valores agregados, né? Inclusive agora a gente tem também, né, um instituto nosso, Senai de Inovação, credenciado na Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa, Inovação e Indústria na área de economia circular. Então, para a gente ajudar a trabalhar com esses grandes projetos, então trabalhar a riqueza que tem ainda inexplorada e que é possível a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão aqui, melhorar a infraestrutura do Estado e sem necessariamente ter grandes impactos na questão ambiental. Então eu acho assim, eu sou um grande entusiasta dessa quarta revolução industrial por tudo isso que a gente tem colocado. Então eu acho que ela vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ela vem para melhorar a forma que nós encaramos o trabalho, de maneira que ele seja, que eu possa até dizer, mais prazerosa e menos problemática, mais segura e com melhores remunerações, entendeu? Então acho que essa é uma perspectiva que nós temos aí com todo esse processo de inovação que a gente tem vivenciado no mundo, no Brasil e também no estado do Pará, porque na verdade, dentro de uma economia global, a gente não consegue desmembrar o que está sendo feito aqui do que está sendo feito em outras localidades. Eu não acho que esse avanço tem sido rápido. Pelo contrário, eu acho que tem que ter uma confluência de atuação de atores nessa discussão. Tá? Então eu acho que eu acho que esse é um momento de setor público, iniciativa privada, financiadores, né, grandes bancos, organismos internacionais. A gente está trazendo isso para a discussão para que isso seja feito de maneira mais massiva, que cheguem mais pessoas possíveis e de maneira mais rápida, entendeu? Então a gente ainda, quando está se discutindo esse processo de revolução aqui no estado, a gente ainda está muito incipiente em alguns setores específicos que têm apresentado
algumas ações pequenas em determinadas áreas. Então é necessário sim a gente trazer isso para a discussão, discutir cada vez mais tecnologia, formação de P&D. Então a gente tem que estar trabalhando muito com isso para que a gente consiga acelerar esse processo, para que senão mais uma vez o estado do Pará vai perder aí mais uma oportunidade de ser um grande ator num processo de desenvolvimento primeiro nacional, tá? Então a gente tem que considerar que o estado do Pará, pela sua condição, dimensão territorial, pelas suas riquezas naturais, e por toda essa perspectiva, que a gente pode até trazer hoje da própria questão da Amazônia em si, a gente tem que utilizar isso como uma forma da gente trazer essa inovação, mas que isso seja reproduzido para o mercado de trabalho e que nós consigamos desenvolver produtos com alto valor agregado, que é o que vai nos dar aí uma perenidade de sustentabilidade para os próximos anos. Mas hoje eu posso te dizer que ainda assim tem-se muita dificuldade na formação de mão de obra, nas linhas de créditos para melhoria de infraestrutura e uma série de outras situações aí que a gente precisa discutir melhor e trazer isso aí para a nossa realidade.